Olá, vamos falar hoje aqui sobre o livro Uma Exposição, da Ieda Magri. O livro vem na ficha catalográfica como uma narrativa. Ele foi publicado pela editora Relicário, que é de Belo Horizonte, em 2021. Teve uma primeira reimpressão em 2022, e consta aqui também que foi publicado com recursos do Programa Jovem Cientista do nosso estado, da FAPERJ. Tem 132 páginas, muitas fotografias também da Kelly Magri e da Ieda, que está aqui com a gente, e ficou em segundo lugar no Prêmio de Romances Machado de Assis da Biblioteca Nacional. É isso. Seja muito bem-vinda aqui, Ieda. Prazer estar te recebendo. Obrigada, é um prazer estar aqui, podendo conversar com você. Massa. Eu não sei se tem mais alguma coisa, assim, eu coloquei que ele foi em segundo lugar no prêmio da Biblioteca Nacional, é isso, né? Eu vi que você ganhou um prêmio mais recente, mas é pelo livro mais Um Crime atual. Bárbaro. Isso. Então, beleza. Gente, estou pedindo também que você se inscreva aqui no canal e divulgue aqui as nossas entrevistas. Estamos criando esse acervo bem interessante aqui para a literatura brasileira contemporânea. E não só brasileira, a gente também já entrevistou aqui gente de Portugal, de Moçambique, estudiosos espalhados pelo mundo todo aí. A Ieda, gente, a Ieda Magri, então, nasceu em Águas Frias, Santa Catarina, ela vive no Rio de Janeiro, ela é professora de teoria da literatura na UERJ. Como pesquisadora, ela estudou a obra do João Antônio no doutorado e tem trabalhado com relações contemporâneas entre literatura brasileira e latino-americana. E como escritora, ela é autora dos livros Tinha uma Coisa Aqui, das 7 Letras, em 2007, Olhos de Bicho, saiu pela Rocco em 2013, Ninguém, de 2016, também das 7 Letras, deste Uma Exposição, sobre o qual falaremos hoje, e mais recentemente do romance Um Crime Bárbaro, da Autêntica Contemporânea, que saiu em 2022 e já foi premiado. Eu queria começar, Ieda, te perguntando como é que você lida com essas diferentes demandas da escrita, né, a acadêmica e a literária. Para mim isso é um problema também. E particularmente, como é que isso se deu nessa narrativa, uma exposição, da qual eu gostei muito, eu vou falar mais dela aqui, porque eu achei interessante ela ter sido publicada com esse edital de um prêmio voltado à ciência. Se você puder falar um pouco como é que você lida com essas duas dimensões aí da tua... com o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde aí da tua vida. Bom, para mim, você sabe que a coisa está muito amalgamada, assim, né? E nesse livro eu acho que dá para ver, porque ele é um pouco ensaístico, um pouco autobiográfico, um pouco ficcional. Eu ganhei essa bolsa do JCNE em 2019, então eu usei ela durante a pandemia, né? Então, é uma bolsa, que é uma taxa de bancada para incentivar, para apoiar os nossos projetos de pesquisa, né? Eu acho que há uma incongruência, às vezes, na nossa área de letras, que você ganha bolsas para estudar o livro de autores contemporâneos brasileiros. Meu projeto é questões de inserção no cenário contemporâneo da literatura brasileira e latino-americana, ou seja, o que eu leio é a literatura brasileira e latino-americana para pensar como que elas se conectam, como que elas pertencem uma à outra, né? Essa coisa do Brasil não se considerar muito literatura latino-americana, ou seja, essa diferenciação pela língua, né? Basicamente, eu acho. Então eu pensei, por que não eu posso, com essa verba, pagar um livro de reunião dos meus ensaios sobre esses autores que eu estudo. De fato, vai sair um livro sobre isso em breve, esse ano ainda. Por que não é possível usar para pensar ou para explorar, digamos, esse lado que não é outro, é o mesmo lado, né? Que é um livro que vai ser colocado como uma narrativa, né, brasileira, contemporânea, né, ou um relato, enfim, né, trabalhando nessa interseção entre crítica e ficção, na verdade, um ensaio, né? Então, eu achei que
que era possível juntar essas duas coisas, né? É possível. O livro tem uma veia muito ensaística mesmo, em que eu falo do Coetzee, do Sebald, de autores que nós estudamos, digamos assim, nesse nosso lado professor, pesquisador, mas fala também de uma vivência, um relato, então, ficcional, em alguma medida ficcional, de uma vivência minha, né? Enquanto escritora, professora. Então, eu estava vendo, quando estava trabalhando esse livro, como essa junção das duas coisas que eu sou, né, a pesquisadora e a escritora. Então, essa tentativa, né, de fazer com que essas coisas não sejam incongruentes, que uma não roube o tempo da outra, sabe? Cada vez mais eu me interesso por pensar, né, fora da ciência, óbvio, né, a literatura e a crítica literária, elas não têm nada de ciência, elas são especulações, me parece, sobre o mundo e sobre questões que importam no tempo em que o escritor está escrevendo, né, então eu acho que não há uma separação tão estanque hoje entre a ficção e a literatura, porque a ficção e a crítica, porque a crítica, afinal de contas, é uma ficção que se faz sobre a literatura, né? Perfeito. Não, e eu acho que o seu livro faz essa fusão de um jeito muito, ainda que com muitas arestas, assim, muito orgânico também. Eu acho que isso está presente ali e tenho uma questão que eu vou te fazer a esse respeito. Mas eu queria te perguntar, então, já partindo do que você me respondeu agora, como é que você pensa o seu livro enquanto gênero, no fim das contas? Se é que esse é um pensamento que cabe a gente colocar agora, né? Porque na ficha catalográfica ele já traz a categoria narrativa. Por que você evitou o romance enquanto marcação? Por longo tempo, ele era um ensaio ficcional. Depois nós pensamos que ele é um romance, porque no romance cabe absolutamente tudo. Você pode fazer um romance que são cartas, o romance é o gênero mais aberto que existe. Na verdade, o ensaio também, né? Eu acho que ele se equilibra entre o ensaio e o romance, mas como ensaio, talvez ele não fosse lido, entende? Porque ele seria catalogado, não, seria pensado pelas pessoas como esse lugar da crítica literária, por exemplo, né? E acho que se tivesse que escolher entre crítica literária, que é o gênero mais conhecido, ou romance, ele não é crítica literária, né? Ele é mais romance nesse sentido, né? Então, optou-se por isso, mas eu me interesso muito na minha pesquisa também, justamente por essa literatura que sai um pouco de si, ou essa literatura num campo expandido, que está flertando, brincando ou invadindo o território das outras artes. Então, me interessa muito essa literatura que quer ser arte, né? Que se identifica também fora, ou não sei se fora, né? Mas invadindo outras formas que não necessariamente a ficcional, né? Então, vai para a memória, vai flertar com o cinema, com a fotografia, com o fragmentário, né? Então, eu acho que o mais interessante, né, o que tem de mais interessante na literatura contemporânea é justamente aquela que tem dificuldade de se enquadrar num gênero puro, digamos assim, né? Eu gosto disso, porque eu acho que é uma experimentação com a forma que é muito bem-vinda na literatura contemporânea, porque ela acaba dando lugar para a gente discutir para além do tema, sabe? Ou tornando visível algo na literatura que vai além do tema. Eu acho que isso me interessa muito, sabe, na literatura, né? Porque quando você se aprofunda muito, eu acho que
acessa, né? Você acessa coisas em você mesmo, quando você se aprofunda num tema ou numa questão de pesquisa, você acessa sem essas caixinhas, onde é ficção, onde é ensaio, onde é artigo, né? Onde é carta para alguém, você acaba que em tudo que você faz na vida, naquele período que você está pesquisando, seja derivado ou seja algo que escave essas questões que te interessem, né? Te interessam. Então acho que é isso, né? Eu fui pulando de uma coisa a outra, ao mesmo tempo escrevendo meu ensaio pessoal, que tem a ver com ser também ficção, que resulta nesse romance, e fazendo um artigo sobre a dificuldade de nomear a produção do presente, sobre essa literatura que quer ser arte, ou seja, que quer estar fora do livro, que quer estar no museu, que quer estar na rua, que quer estar numa parede, né? Ao mesmo tempo pensando todas essas coisas, não como equivalentes, mas como uma instigando questões da outra. Uhum. Eu acho que o que aparece mais para o leitor aqui é essa interpenetração aí de ficção ou autoficção e ensaio, de um lado, e de outro, a presença das fotografias, né? Eu acho que aí a ideia do título traz justamente esse jogo com a exposição de si, a exposição de uma origem também, e, ao mesmo tempo, essa exposição que a gente vê como artes visuais, né? E aí eu queria te fazer as perguntas que você se fez naquela entrevista que você deu ao Estado de Minas, né? Você se faz algumas perguntas ali, e eu queria ver como você pode respondê-las ou não aqui. Eu cito, em uma exposição, precisei aprender a lidar com a violência que, por exemplo, uma fotografia de um boi sendo morto pode mostrar sem véus, sem nenhum tipo de encobrimento. Como contar e como mostrar sem ferir demais a sensibilidade do outro, de quem lê, e que, portanto, prossegue frase a frase. Qual o impacto que tem cada palavra, uma depois da outra? E a fotografia, como fazer com que comunique uma cena sem ser agressiva demais? E que você se Então, responde. a resposta é o livro, né? Eu acho que essa pergunta é o que sustenta o livro, porque é um embate, né? Para te falar como eu construí esse livro, talvez isso ajude também a responder a pergunta que sustentou o livro. Acho que é melhor, né? Eu tava, eu queria falar dessa minha origem, dessa minha história, dessa minha experiência, queria expor, digamos assim, esse lugar que o meu passado se inscreve em mim de alguma forma, em quem eu sou hoje, né? Então, eu fui lá para minha família com esse olhar meio antropológico, vou ver de novo aquilo que eu via quando era uma criança, né, uma adolescente, vou ver de novo agora com o meu olhar de 40 anos, que era o que eu tinha na época que escrevi o livro, né, então vou lá ver e vou fazer uma narrativa sobre isso. Então, eu fui no dia com meu pai, com o meu irmão e com uma das minhas irmãs gêmeas, nesse lugar onde os bois são criados, e é um casal, na verdade, não é um lugar de comércio, não é um açougue, não é um lugar, é, na verdade, uma família que cria gado e que trabalha na roça, mas que também, de vez em quando, vende um para alguém próximo que queira comprar, né? Então, o abate é feito em casa, é tudo muito caseiro, como era quando eu era criança, só que aí na minha casa, na casa dos meus pais, dos meus avós, né? Então, é o gado que é criado para consumo próprio, ele não é confinado, ele não é criado de uma maneira diferente para a carne não ficar dura, fechado num canto que ele não caminhe muito para a carne ser macia, não tem nada disso, é um boi na sua vida natural, na sua vida selvagem, né?
É claro que é de potreiro, tem um lugar que ele fica, mas é grande, é amplo. Enfim, nós fomos, então, lá, e na hora nós escolhemos o boi. Tinha um monte de bois, ou sei lá, tinham 5, 6 bois, e a gente escolheu um. Nas fotos dá para ver que ele é bonito, gordo, como eu falo no livro, mas ele é novo, é pequeno. E então, eu com a minha câmera não, era o meu telefone celular, eu fui gravando e filmando para depois escrever. O que acontece é que eu fui contaminada de uma maneira que eu não esperava por aquela violência, sabe? Eu não sei, quando eu era criança, claro que era violento, como eu descrevo numa cena inicial, né? Eu e meu irmão preocupados, o meu pai matando o boi, mas com lágrima nos olhos. Sempre é doloroso esse trabalho, né? Que não é o de todo dia, que não é o maquinal, que não é o automático. De vez em quando, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano no máximo, você vai lá e matar o boi. E então isso tinha uma violência, mas logo depois vem uma festa para cuidar das carnes. Então, esse momento violento da morte em si, ele é logo relativizado com a euforia do trabalho diferente, que se mistura com a festa também depois do consumo da carne. O que acontece é que eu fui muito inocente com esse meu olhar de antropóloga, que não é de antropóloga, é uma professora universitária, uma pessoa que já está morando na cidade há muito tempo e que nunca mais tinha visto isso, e eu não me dei conta de que eu podia ser tragada pelo meu sentimento. Então, eu comecei a chorar quando eu vi o boi morrendo, quer dizer, já foi terrível ver ele lutando contra a morte, né? Porque o que aconteceu, o que acontece, né, quando você vê esse animal emprestando a ele a experiência do humano, se colocando no lugar dele, né? Você individualiza, ele deixa de ser um animal qualquer que está ali e se torna algo nomeável, nomeado, né? E isso me tocou muito profundamente, muito profundamente. Então, começou a ficar difícil escrever sobre isso, e eu comecei a pensar, se, para mim, sou alguém que tive isso na minha primeira infância, tão marcado, se é alguém que tem uma relação próxima com isso, fiquei tão mexida, machucada, imagine quem nunca viu uma cena dessas, que é o leitor que vai me ler, provavelmente, porque dá para contar nos dedos os que têm uma experiência como a sua, de já ter conhecido isso, aqueles que se identificam com isso de uma forma, e que entendem, né, um pouco. A maioria das pessoas pode achar que o bife não tem nada a ver com o boi, entende? Então eu comecei a me preocupar muito, né, como é que eu vou escrever isso para as pessoas, é uma violência sem véu mesmo, muito, muito crua, né? Sem falar nas fotos. Eu, na verdade, não ia usar as fotos no livro, né? Eu fotografei e filmei como uma ajuda para a minha memória, para eu escrever depois. Só que, quando eu voltei para o Rio, eu resolvi imprimir essas fotos, porque eu imaginava o livro como uma espécie de catálogo, como uma espécie de algo manuseável. Então, eu comecei a pensar a ideia da exposição e pensei, eu tenho que colocar essas fotos numa parede, olhar para elas e aí escrever. Então, eu imprimi as fotos. E ao imprimir as fotos, foi muito mais chocante, né? Porque era muito sangue, era muita tripa, eram muitas vísceras, né? Uhum. E não eram objeto artístico, não eram para ser expostas, não era para ninguém ver, sabe? Eram feíssimas, né? Quando abre o boi, né? As entranhas vão cair em cima de uma lona preta sobre o gramado. Então você via pedaços de boi, da carne do boi pendurado, as suas tripas expostas no chão sobre uma lona preta, mais o gramado ao redor, o barro, porque também tinha água para ficar lavando tudo, né? Então era sangue, era sujeira, era feiura. Como mostrar isso, né?
Então, eu vou me perguntando, eu tenho que trabalhar entre, digamos, uma sensibilidade e um olhar estético e uma brutalidade da cena real. Eu tentei equilibrar o livro entre essas pontas, né? E aí só o leitor pode me dizer o que funciona e o que não, né? Porque a minha leitura ela está matizada por aquilo que não está no livro, né? O livro que eu leio, ele tem o dobro de páginas, no mínimo, né? Porque vem nele aquilo que eu vivi e vi, que não necessariamente quem está lendo viveu e viu, viveu e viu. Sim. Legal. Tem uma coisa, né? Você contou um pouco agora esse processo aí, dessa espécie de autoetnografia do passado, né? Um passado que, inclusive, em várias passagens do livro é dado como algo que não tem retorno, que não volta mais, né? Você até entra com algumas cenas mais bucólicas, mas de repente mostra o contraponto dizendo, olha, isso não existe mais hoje em dia, tal, né? As coisas não são mais como foram vividas na infância, né? E nesse sentido. Mas tem um outro lado que é o lado da escrita, né? Que, ou seja, você primeiro contou aí essa origem factual das coisas. Como é que foi para você organizar essas muitas matérias, né? Você falou há pouco de fragmentos, por exemplo, né? Porque o livro ele abre, né, Ieda, com uma viagem, me parece até uma espécie de ida ao coração das trevas ali, porque o coração é algo que vai aparecer o tempo todo, né? E termina com um sonho, e os sonhos atravessam o livro todo também. Então, tem esses pontos assim de estranhamento, né? Você está naquela toada assim de um realismo muito descritivo e de repente vem os sonhos, vem outras questões ali que eu até vou falar mais à frente delas. Mas entre essas duas molduras da viagem e do sonho, né, tem lá o relato de uma peça de teatro, as descrições das mortes dos animais, dos trabalhos coletivos, no âmbito lá da comunidade rural mesmo, as elucubrações subjetivas, o como contar, né, porque tem essas emersões, né, que são esse como contar, quando você vai falar de outros escritores, escritoras, e essas imersões nesse passado e nesse presente também, né, nesse contraponto de passado e presente aí do real. Talvez você pudesse falar, não sei se você gosta de falar disso, mas contar um pouco como foi o seu processo de arranjo dessas muitas matérias, né? Ou seja, o processo de escrita, no fim das contas. Eu acho que o arranjo é a montagem, porque tem coisas que estão no livro que são bem anteriores a essa viagem. Digamos, a viagem é o mote do livro, é o mote real, né, do livro, e é também, digamos, o guia, o roteiro para a minha escrita, né? Mas essa coisa real da ida, né, ao interior, né, que seria essa paisagem, essa geografia, esse lugar no mundo, ele também acontece consecutivamente e sucessivamente com essa ida ao interior de uma paisagem interior, né, minha. Então, eu peguei aquilo que eu tinha das minhas questões, digamos assim, muito pessoais e muito profundas do desamparo, né? Ou dessa... Não chega a ser uma desarticulação, mas isso que nos divide, né? Eu acho que todos nós que temos uma origem tão diversa do mundo que a gente palmilha hoje, no meu caso, né? Moro numa grande cidade, Rio de Janeiro, digamos, no centro do mundo. Meio presunçoso dizer isso, não é um centro do mundo, não é Nova York, enfim, mas, assim, um lugar no Brasil extremamente urbano. Eu moro na Zona Sul, ou seja, num lugar realmente urbano, que não tem nada a ver com esse mundo que é de onde a carne que eu consumo no dia a dia vem,
com esse mundo, esse contato com uma vida mais rural, né? Isso é um passado perdido, digamos assim, um passado que, mesmo que eu agora comprasse, digamos assim, uma fazenda e voltasse a ser uma produtora rural, eu nunca fui, na verdade, meus pais é que eram. Ainda assim, aquela experiência é uma experiência perdida em alguma medida, né? A infância é esse lugar perdido, às vezes paraíso, às vezes inferno, às vezes as duas coisas, mas que a gente tenta acessar na vida adulta e que ele não vem inteiro, e que ele não vem coeso, coerente para contar uma história. Então, acho que eu trabalhei, quer dizer, a viagem me fez me instalar num lugar de atenção aos sentimentos, né, e a essa memória dos sentimentos do passado, que me permitiu explorar, então, um pouco aquilo de lá que me doía, porque, na verdade, eu vou pegar a dor do animal sendo morto com a dor, digamos, desse mundo perdido, né, que me constitui. Então, eu fui buscar, talvez a coisa que é mais dolorosa na vida adulta, de todos nós, né, não só minha, mas imagino de todos nós, é esse lugar perdido do colo da mãe, né, ou do corpo da mãe. Esse amor integral, total que a criança tem com a mãe e que não cessa de afastá-las depois que você desmama, depois que você caminha, depois que você tem outros irmãos, depois que você sai de casa, né? Então, eu fui trabalhando em cima de uma ideia de desamparo, o desamparo que a separação amorosa cria, né? A separação amorosa da mãe, por um lado, a separação amorosa do mundo natural, digamos assim, que não existe, mas só enquanto idealização nossa, e também do mundo do amor entre homem e mulher, porque eu tinha me separado, tinha acabado de conhecer outra pessoa, então um momento de desamparo, eu me sentia em desamparo, né? Então eu fui carregando nas tintas desse desamparo. Acho que essa figura, ela organizou, digamos, a minha montagem de cenas e situações vividas, imaginadas, sonhadas, temidas, desejadas, né? Fui tentando fazer uma espécie de catálogo desses momentos, né? E tentando também, de alguma maneira, não ser sentimental demais, não deixar sentimental demais, né? E que eu acho que, então, na montagem, eu vou construindo com as ideias felizes da vida com os animais, com a comida, a relação com a comida, né? Uhum. Pois essa coisa, né, de tentar não exotizar a infância, né? Eu acho que isso uma questão que eu queria ver contigo, né? Porque tem essa combinação, eu lendo o seu livro pensei, claro, a gente sempre pensa naquela moldura do Antônio Cândido de localismo e cosmopolitismo, né? Então, o localismo seria essa espécie de autoetnografia que você faz aí, e o cosmopolitismo é essa presença muito forte, por exemplo, dos textos, né? Que estão ali, né? De autores estrangeiros, inclusive, de Bataille, de uma série de discussões. Que tipo de dificuldade, Eda, ou de cuidado você teve, primeiro, para não exotizar a infância e a vida rural, e depois, que tipo de dificuldade ou cuidado você teve ao trazer a teorização para a narrativa, né? De não ficar professoral, por exemplo, coisas desse tipo. Que eu acho que você consegue um equilíbrio aí, apesar de serem matérias muito diferentes, eu acho que você consegue fazer os liames ali dessas matérias, de certo modo, diferentes, né? O que você nos diria sobre a dificuldade e o cuidado que você teve com essas duas dimensões? Então, para mim, eu acho que nunca me passou pela cabeça que eu poderia exotizar a infância ou o lugar, sabe? Porque como parte dessa ideia de se colocar no lugar do boi, foi meio natural, eu não sei, é natural uma coisa estranha se falar, ainda mais sendo professora de teoria da literatura, que nada é natural, tudo é construção cultural, mas
é que quando eu estava lá vendo o boi, que se nós não temos nenhuma dor ao comer um bife na nossa casa, porque nós não ligamos o bife ao boi, ou à morte do boi, o que me fazia sentir tanta dor ao ver o boi sendo morto, sendo descarnados, né? O que era? E então ficou muito claro para mim que é essa humanização, esse olhar humanizador para o animal, né? Esse se colocar no lugar. É insuportável se imaginar no lugar, né, do animal morto, quer dizer, você pensa logo em cena de tortura, em filme de terror, etc., né? Se o corpo que está ali pendurado, descarnado, fosse de um homem ou de uma mulher, né, seria o horror absoluto, mas não é o horror absoluto sendo o animal. Então, isso me levou diretamente ao livro do Coetzee, né, A Vida dos Animais, que é um livro que a gente não encontra mais, porque a gente tem hoje uma edição da Companhia das Letras que é Elizabeth Costello. E o livro Elizabeth Costello, ele tem todas aqueles ensaios, aquelas comunicações que depois são ficcionalizadas e retrabalhadas do A Vida dos Animais. Só que eu acionei em mim as leituras passadas, né? A leitura passada de A Vida dos Animais continha um comentário lá no final que era sobre uma escritora, né? E como ela não passeava a cachorra dela, e sim deixava a cachorra dela passeá-la. Quer dizer, isso é radical, né? O animal e o humano numa posição não hierárquica, né? E aí imediatamente me veio essa cena dessa cachorra andando, tendo uma autonomia, né? E aí compareceu para mim a pergunta sobre o coração da Elizabeth Costello, né? Se uma escritora é apenas, na verdade, se um escritor lá, né, é apenas um ser humano com um coração, o que existe de especial no seu caso, né? Essa pergunta começou a me orientar para pensar isso, né? Pensar como pode ser suportável para mim participar da matança de um boi para o consumo feliz de sua carne, como isso é possível sem moralizar, né, o consumo de carne, porque eu não vou deixar de ser carnívora, de comer carne, enfim, não vou virar vegetariana como é Elizabeth Costello e os seus argumentos no livro, né? Então eu comecei a me instalar nesse embate entre a personagem do Coetzee e o próprio autor, né? Porque me parece que o ganho, quer dizer, o livro é genial justamente por isso, porque ele cria um personagem que discute com questões que não são resolvidas, né? E aí essa é a questão. Num determinado momento, a Elizabeth Costello vai perguntar, não, vai olhar para a sala onde ela está e vai dizer: veja esse abajur, 100% de pele, de judeus do campo de concentração tal, né? Então, pensando, né? Isso que a gente faz, picanha 100% natural, não sei o quê, sem antibiótico. Quer dizer, pensar, e se esse pedaço de carne fosse de uma pessoa? Eu fui trabalhando com essas coisas que vieram naturalmente da minha leitura anterior desse livro, e fui, então, trabalhando nesse lugar, e se perguntando para o lugar do coração, quer dizer, se a poesia, a literatura, for só uma racionalização das coisas, né, só um trabalho de procedimento e de técnica, etc., e se a minha posição no mundo é mediada pela racionalização extrema, o que eu me torno, né, que tipo de empatia é possível ter com o animal? Então, assim, olhando o lugar do coração como o lugar da empatia. E aí isso não só na literatura, mas no trabalho do dia a dia, na nossa circulação no mundo, no nosso trabalho, enfim, né? Então, de alguma maneira,
recolocar o coração naquele lugar que ele foi retirado, nessa ânsia de não sentimentalizar piegas, digamos assim, né? Não lacrimejar piegas na literatura, como diz lá a Clarice Lispector. Então assim, foi uma coisa puxou a outra, né? A mesma coisa, quer dizer, aí para dar um nó mais duro na coisa, vem a parte maldita do Bataille, porque, de verdade, quando eu li esse livro, há muitos anos atrás, era insuportável para mim imaginar aquela cena, porque é a cena de uma pessoa, quer dizer, isso é um relato histórico, não é ficção, em que aparece o sacrifício humano, que é exatamente o que a gente está fazendo no sacrifício animal. A gente só trocou. O animal pode, mas naquela época, o que tornava suportável, digamos assim, o sacrifício humano, né? Que hoje é abominável, a gente não existe lugar para ele, ainda bem. Mas então, assim, na verdade, esses livros, essas discussões, digamos, mais teóricas ou filosóficas, elas não são as que vêm primeiro, né? Ou que dão o tom da narrativa, não é delas que nasce nada, elas vêm me socorrer na minha pergunta, que nasce da vivência ali com o meu tema, com as minhas questões do desamparo, com as minhas questões da relação entre homens e animais, né? E aí eu não tive medo, eu acho, de nada, porque a única coisa que eu queria eu não sou professora, não vou explicar Bataille, não vou explicar Sebald, o seu Arenque, não vou explicar a Elizabeth Costello, eles estão aqui para me ajudar. Então, é como se estivéssemos todos numa sala de exposições, o boi, é, os bois vivos, o boi morto, a minha família, eu e os autores que eu estava lendo, que eu tinha lido e que tratavam do tema, né? Pois Tentei é. orquestrar um pouco a coisa sem pesar demais em nenhum dos lados, mas não é tão... Falando assim, depois da coisa pronta, parece que é fácil, foi só, né? Jogar para cima e ver o que sobrava, né? Mas eu escrevi muito, à mão, em cadernos, e depois fui passando a limpo e tirando, então, eu acho também, as coisas mais, onde pesa a mão, né, você tem, quando você cria um pouco de distanciamento, aí você consegue medir melhor e limpar um pouco o texto. Eu também contei com a ajuda de um monte de amigos que estão ali no final do livro relacionados, que leram e que deram os seus pitacos e que me mostraram. E tem uma outra coisa muito legal também, que eu ensaiei o livro, digamos, a leitura dele pública, né? Porque a Paloma Vidal me convidou para fazer uma palestra performática num projeto dela chamado Em Obras, e então eu peguei, digamos, o livro, que ainda não estava pronto, né, mas montei uma espécie de síntese, um texto um pouco menor, que tratava da questão principal, aí que eu fui entender que a questão principal era o coração e tal, e falei publicamente esse texto, né? Então, ensaiei em casa, com amigos que vieram jantar e viram, e aí ajudaram a mudar a montagem, por exemplo, a pensar o que funcionava e o que não funcionava. Então, ele foi também performance, né? Foi muito experimentado antes de virar o que ele virou. Uhum. Pois é, e aí passa exatamente essa ideia de um livro montado, né? Um livro arranjado sem a intenção de uma sistematização, no fim das contas. Esse que é o gozo da literatura, no fim das contas, né? Sem sistematizar, sem fechar o sentido, né? Então, acho que isso você consegue aqui e inserindo também, eu diria, Ieda, talvez alguns ruídos assim que são necessários, que tornam o livro interessante também, por outro lado, que não é só esse do documento ou do ensaio, que é, por exemplo, aquele vocativo você, que aparece em poucos momentos, mas momentos bem significativos dessa condição de desamparo ali da protagonista, digamos assim, né? Então,
essa inserção desse você, a presença dos sonhos, essa condição simbólica do coração, eu diria que são, assim, momentos que saem desse narrador sincero, talvez, que a gente tem, assim, como projeto do livro como um todo. Você pensou o seu livro, ou você é uma questão que te ocorre no âmbito da autoficção? É, então, estudando essas questões de autoficção, eu acabei separando, eu não sei se está correto isso, mas eu tenho um pouco, tenho lá meus senões com a autoficção, mas pensando assim, eu acho que a autoficção, da maneira como ficou conhecida no Brasil, ela se constitui muito mais como um jogo que quer enganar o leitor de alguma maneira, sabe? Que quer, no fundo, dizer que isso é mais ficção do que autobiografia ou autoria. Então, assim, eu acho que a autoficção no Brasil, a que ficou conhecida, é quando o autor brinca, colocando o seu nome, mas produzindo uma série de jocosidades ou autoironias, algo que não é do lugar da sinceridade, sabe? Me parece que a autoficção está contra a sinceridade, se eu sincero. Ela seria um jogo ficcional que produz ruído com esse nome do autor que está na capa do livro e da personagem que está dentro do livro. É só pensar, por exemplo, Nove Noites, do Bernardo Carvalho, ou pensar os livros do Ricardo Lísias, né? Pensar que tudo que aquele narrador quer é não ser sincero, é mostrar que ele está brincando com você. Eu queria um efeito totalmente inverso. Eu estudei João Antônio, né? E eu estava muito interessada na ideia da confissão ali, porque o João Antônio, na década de 70, estava trabalhando com a realidade, o realismo, e era uma literatura engajadíssima. Uhum. No entanto, a obra dele, que é mais interessante e que hoje continua muito viva, é quando ele consegue, e nos grandes textos ele faz isso sempre, trabalhar a matéria autobiográfica para deixar em pé os seus personagens, como ele fala, né? Então, ele reivindica a ideia de uma sinceridade, sensibilidade, uma vivência, uma autobiografia e não autoficção. Ele não quer, embora ele faça isso, é ficção, o personagem nem tem o nome dele, é ficção que está ali, né? Só que, pela biografia dele, você sabe que ele viveu isso de alguma maneira, e que é dali que ele tira o seu tema, o seu percurso, trabalhando esteticamente isso. Então, não como uma simples confissão, mas uma confissão estetizada no máximo, né? E isso me encanta, me interessa. Eu queria isso, de verdade buscar uma coisa sincera, verdadeira, até onde dá, porque nós ficcionamos a nós mesmos, as nossas vivências, né? Então, mas o tom que eu queria não era o do jogo autoficcional, e sim esse da matéria autobiográfica, entremeada com a ficção o tempo todo, sabe? Mas no qual essa narradora fosse inspirasse, digamos assim, uma sinceridade. Entendi. Assim, quando eu li aqui a contracapa, eu pensei em Clarice, foi a primeira coisa que eu pensei. Depois, lendo o livro, eu fiz uma associação que talvez fuja muito do que você esteja imaginando aí, que foi com o Menino de Engenho, do Lins do Rego, com o qual eu trabalhei no mestrado, inclusive. Só que lá no Menino de Engenho, por exemplo, parece que tem uma passagem só que tem esse momento de emersão do passado, no qual o narrador julga o menino que ele foi, aquele contexto todo. Enquanto no seu livro, esses momentos de saída desse olhar para o rural, principalmente, né, acontecem assim, o tempo todo, talvez mais até do que essas entradas no meio do rural ali.
Depois eu lembrei do Primo Levi, quando você fala ali no final do capítulo 9, então isso é um coração. Eu fiz aquela associação com o Primo Levi. Isso é um homem. Uhum. Exato. E eu acho que funciona muito assim também para cada leitor. As vias de entrada são diferentes, né? Com certeza, e a gente vai se adaptando ao texto, assim. E confesso que para mim não foi difícil me adaptar ao seu texto e ir calçando o seu texto na medida em que ele ia transcorrendo, assim. Tem momentos, né? Assim, eu estou dando a minha impressão de leitura aqui, né? Tem momentos que, como esse da feitura do salame, por exemplo, né? Que são momentos assim que parece que interrompem a ação, né? Que são mais descritivos, tal, nesse sentido. Então, interrompem um pouco a ação, assim. Mas, no geral, acho que o livro flui assim o tempo todo. E você começou aqui a nossa conversa falando um pouco da. Eu não vou nem pedir que você comente essas minhas impressões de leitura, só quis trazê-las aqui. Mas se quiser falar, pode falar. Mas queria te perguntar sobre essa relação que você. Sobre um livro que eu não li ainda, que é Um Crime Bárbaro. Talvez a gente pudesse só fechar aqui a nossa conversa trazendo essa condição de livro gêmeo que você mencionou com relação a uma exposição. Por que que ele é um livro gêmeo de uma exposição? Eu vou atrás desse livro ainda. Depois a gente... Imagina, posso mandar ele para você. Mas é porque no Um Crime Bárbaro é um livro completamente... O tratamento formal do meu tema é totalmente diferente. Uma exposição tem essa exposição de quadros, digamos assim, essa montagem, a montagem do livro foi tirando um quadro de um lugar e colocando no outro, então é esse que interrompe, né? Quer dizer, a fluidez vai sendo dada depois, numa montagem, né? Não é um livro que tem um roteiro ou um enredo muito fixo, né? Como você bem observou, essa ideia de ter uma interrupção, a interrupção da canção, né, caipira, sobre o boi, a interrupção das comidas, a interrupção do modo de fazer o salame, então, quadros de uma montagem, né. Um Crime Bárbaro é outra coisa, ele tem um enredo, digamos assim, mais encaixado, mais pensado como um romance mesmo, mas o que faz ele ser um livro gêmeo é que acontece no mesmo lugar e com a mesma narradora e com a mesma família da narradora, né? E parte, embora ele seja muito mais ficcional, não trabalhe mais com a ideia da sinceridade ou desse olhar antropológico e tal, né? Ele trabalha mais para fora, digamos assim, bem mais ficcional, é um romance ficcional. Mas, no entanto, ele parte também desse lugar da infância e de um acontecimento vivido. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu, meu irmão e meus pais, cuja fotografia está no final de uma exposição, na capa, nós vamos visitar nossos avós e passamos por uma cena de um crime. Uma menina de 13 anos tinha sido assassinada ali, nas terras, exato, nas terras dos meus avós. Então, eu parto exatamente disso. E, de novo, um acontecimento do presente me faz acessar esse acontecimento do passado. Então, todo o primeiro capítulo sou eu, de novo, voltando a essa mesma família, essa mesma viagem, só que não para matar o boi, mas para recuperar a história da morte da menina. Então, minha família me ajuda e nós vamos tentando buscar ouvir as vozes. Então, o primeiro capítulo tenta manter um coro de vozes dessas pessoas que sabem desse crime, que ainda estão vivas e que viram ou foram no enterro, conheceram os pais da menina, conhecem o lugar, passam por lá, ainda vão no cemitério levar flores, enfim. A família não mora mais lá, mas uma tia, eu fui para a casa dela, isso tudo está como um arquivo no primeiro capítulo. Então, o primeiro capítulo é esse arquivo do crime, né? E aí o segundo capítulo é totalmente ficcional, é tentar reconstruir, a partir desse coro de vozes, todo
o que acontece no dia, com todos os personagens que estão ali sendo citados, o que cada um fez nesse dia. Então, em vários pontos de vistas, contar o acontecimento desse único dia, que foi 21 de agosto de 1981. Então, no terceiro capítulo, eu tento fazer uma conversa ficcionalizada com o suposto assassino, né? É alguém que, de fato, voltou para a região nos últimos anos, trabalhando, tentando se aposentar, né? E todo mundo aponta como o assassino, mas nunca encontraram provas suficientes contra ele, e o crime nunca foi punido, e escrevendo o livro, eu comecei a duvidar muito dele ser de verdade o assassino, né? Então, eu tentei manter essa ambiguidade, que é uma ambiguidade que, digamos, enquanto a pesquisadora que vai lá ouvir todo mundo, tenho, mas que a comunidade inteira que entra como coro no primeiro capítulo não tem. Então, no primeiro capítulo, eles afirmam, é esse o assassino, com a ajuda de um outro, e todo mundo tem certeza, e não tem uma explicação muito plausível para porque não foram punidos, que não foram presos, né? Mas eles têm algumas crenças, por exemplo, que não tinha dinheiro para pagar o processo, que tinha muito medo de que esses assassinos matassem outros filhos do casal ou de pessoas que fossem testemunhar contra eles, né? Então, o que a comunidade pinta é que esses assassinos terríveis realmente cometeram esse crime bárbaro e ficaram impunes. E levantando, então, o arquivo do crime, eu duvido disso e começo também a me perguntar como isso seria possível, né? Então, nesse último capítulo, é uma tentativa de dar voz a esse presumível assassino, que eu não consegui fazer isso, não tive coragem de conversar com ele, né? Mas que eu invento, então, ali no livro, e por isso que eu digo que o romance é totalmente ficcional, tentando manter aberta essa ambiguidade, né? Pois é, mas assim, então, tem essa comunhão, né, com uma exposição no sentido de uma localização, de uma comunidade, mas vai nesse sentido ficcional que você, de certo modo, abdica aqui, em grande parte, numa exposição, né? Mas, e até porque tem uma busca que é mais concreta, né? A sua busca aqui em uma exposição, uma busca mais divagante, né? Que vai divagando e os caminhos vão surgindo, assim, meio que sem ter um rumo, né? De certo modo, né? E vão surgindo e vão fazendo coerência ali nesse arranjo que não é sistêmico, mas é sempre um arranjo ali, uma montagem. Maravilha, Ieda. Gostei muito de conversar contigo aqui. Falamos, então, de uma exposição hoje, né? E recomendo o livro. Vou deixar para vocês que assistem na descrição do vídeo o link para vocês comprarem esse livro. Lembrando que tem um romance novo, Um Crime Bárbaro, pela Autêntica Contemporânea, sobre o qual a Ieda falou há pouco, de 2022, que já está premiado também. Então, felicidades aí na sua carreira, te agradeço muito a presença aqui. Eu que agradeço, Ricardo. Foi uma conversa ótima, porque você foi fundo nas perguntas do livro, então foi bom para mim poder pensar no livro a partir também do seu olhar. Então, te agradeço a leitura, a profundidade do alcance do seu olhar, né, de seus comentários sobre o livro, né, com certeza enriqueceram a minha escrita e abrem um mundo aí para outros leitores. Então, muito obrigada pela conversa, pelas perguntas e pelos comentários. Maravilha. Então, semana que vem voltamos com mais outro livro. Um abraço.